Olá, bom dia. Estamos aqui começando mais um dia de programação do Dia Mundial do Banheiro 2022, que esse ano tem como mote Tornando o Invisível Visível. Ao longo da semana nós tivemos encontros técnicos sobre banheiros, bebedouros públicos, saneamento rural, saneamento para populações que moram em comunidades urbanas vulneráveis. Esses encontros eles aconteceram no âmbito do lançamento da rede Saneamento Tem Solução. E hoje, na programação do Dia Mundial do Banheiro, nós teremos agora pela manhã duas mesas que vão tratar mais das agendas políticas e o saneamento. Nessa primeira mesa, nós vamos conversar sobre a universalização do saneamento e o novo governo federal, e a segunda mesa, ainda pela manhã, vai discutir caminhos para criar, de fato, uma política de saneamento básico no estado de São Paulo. E daí, na parte da tarde, nós teremos uma mesa para falar um pouquinho mais sobre a rede de saneamento em solução e reforçar o convite para novas adesões, seguida do lançamento, apresentação de duas publicações que são muito relevantes para os temas que estão sendo tratados aqui. Uma primeira, estudo de benefícios econômicos e sociais da universalização do saneamento, que foi lançada pelo Instituto Trata Brasil, e a outra é uma guia produzida pelo BID, chamada Conectado ao Esgotamento Sanitário, que é uma guia para facilitar conexões ao serviço de saneamento. Então, a gente vai passar aqui um videozinho rápido sobre a rede de saneamento em solução, e depois a gente já começa a mesa. A rede de saneamento tem solução, pretende ser uma articulação multissetorial para debater e disseminar soluções relacionadas a esgotamento sanitário e, com isso, contribuir para a universalização do acesso a saneamento no Brasil. Essa ideia de trabalho em rede surge ao final da edição do Dia Mundial do Banheiro de 2021. Nós recebemos nas mesas de debate e nas diversas webséries que gravamos diferentes atores e iniciativas que estão buscando soluções para o saneamento básico no Brasil. E percebemos que essas soluções precisavam ser mais conhecidas, debatidas, a gente precisava pensar em como dar escala, até para poder influenciar a formulação de políticas públicas para o setor. A rede surgiu com o intuito de promover debates, além de organizar, sistematizar e difundir as soluções adaptadas aos diferentes territórios. Para dar um suporte institucional, nós nos unimos em torno de um grupo coordenador, atualmente formado pela Fundação Avina, Fundação TID Setúbal, Instituto Água e Saneamento e Instituto Iguá. O maior objetivo da rede é influenciar a opinião pública de forma geral, a sociedade, os governos, as empresas, a partir da formulação de estratégias para a superação dos desafios técnicos, financeiros, territoriais e institucionais para o acesso ao esgotamento sanitário para todos. Nós nos organizamos em 3 eixos de trabalho. Um deles está olhando especificamente para as áreas rurais, um segundo olhando para as áreas urbanas vulneráveis e um terceiro respondendo aos desafios dos banheiros públicos e bebedouros nas grandes cidades. E agora, com muita satisfação, lançamos a rede Saneamento Tem Solução, que está aberta a novas adesões. E aqui fica nosso convite para você conhecer mais a iniciativa e se juntar à nossa rede. Afinal, saneamento tem solução. Então, começando agora a mesa Universalização do Saneamento Básico e o novo governo federal. E para essa mesa, a gente conta com 5 convidados que têm trabalhos super relevantes, são todos parceiros do Dia Mundial do Banheiro e atuam tanto na área de saneamento, na área de direitos humanos, com povos indígenas, na Amazônia, na Mata Atlântica, com qualidade da água, com gestão de recursos hídricos. Então, eu queria já chamar para compor aqui a mesa, né, os nossos convidados, o Ângelo Lima, que é o secretário executivo do Observatório da Governança das Águas, o OGA, a Luana Preto, que é presidente executiva do Instituto Trata Brasil, a Malu Ribeiro,
que é diretora de Políticas Públicas da SOS Mata Atlântica, o Edson Aparecido da Silva, que é secretário executivo do ONDAS, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento, e o Caetano Scanavino, que é empreendedor social e coordenador da ONG Saúde, Projeto Saúde e Alegria. Bom dia, pessoal, bem-vindos e muito obrigada por mais essa participação no Dia Mundial do Banheiro. Para a gente fazer a nossa conversa aqui, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o contexto e a dinâmica da mesa, e aí passo a palavra para vocês. A universalização do saneamento é um grande desafio para o Brasil, né? A gente tem ainda uma grande parcela da população sem acesso à água, sem acesso adequado é muito maior, a gente tem sérios problemas de contaminação dos rios em praticamente todas as cidades do Brasil, problemas relacionados à degradação das bacias hidrográficas, temos ainda uma parcela enorme da população sem acesso a esgotamento sanitário, seja nas grandes cidades, e muito poucas soluções efetivas para atender aqueles que nós chamamos na rede de saneamento, tem solução de os tradicionalmente excluídos, né? As populações que moram em comunidades urbanas precárias, as populações rurais e as populações tradicionais, comunidades indígenas, populações isoladas. Então, nesse campo, né, de desafios para o saneamento, né, o novo governo vai assumir em janeiro com muitos desafios, e aqui a ideia é a gente falar um pouquinho sobre os desafios para o campo do saneamento e tentar traçar algumas ideias de possíveis caminhos e quais são os caminhos mais prioritários, tá, para esse. E essas ideias a partir das visões aqui da sociedade civil, que é um campo diverso, que tem visões diferentes, e nós, do Instituto Água e Saneamento, a gente tem valorizado muito esse diálogo de juntar visões diferentes para a gente poder avançar em problemas que não serão resolvidos por um só ator. Eles necessitam cooperação e diálogo. Então, só uma introdução rápida sobre a dinâmica que a gente vai fazer aqui. A gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre questões relacionadas ao campo do saneamento, muito relacionadas, né, ao contexto atual que vem sendo desdobrado a partir da aprovação do novo marco legal, né, da chamada novo marco legal, que é a aprovação da Lei 11.445, e o que derivou disso, e também a gente vai falar sobre os impactos, os vários retrocessos ambientais, retrocessos no campo da gestão de recursos hídricos, violação de direitos, e toda essa degradação, desmatamento da Amazônia, violência em cima dos povos indígenas, e o quanto isso tem uma relação com o saneamento, e aí, adicionalmente, do ponto de vista global, a intensificação e aumento de frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos totalmente relacionados com a água. Então, só para dar um contexto, o saneamento é um tema que apareceu muito pouco na campanha eleitoral, apesar de ser fundamental para a qualidade de vida, para atingir o ODS, para garantir o direito humano, não só da água, esgotamento sanitário, mas a moradia, vários outros. O campo do saneamento é um campo diverso e não é um campo homogêneo, alinhado, é um campo que, a partir da lei, da aprovação da nova lei, ficou mais dividido. Essa nova lei, ela não é uma lei pacificada, que tem uma visão única sobre boa e tal. Essa lei, ela ajudou a desagregar mais ainda esse campo e esse governo desagregar mais ainda, né? Então, esse é um contexto um pouco de como esse governo novo vai encontrar o setor aí de saneamento, que é muito além dos prestadores, tem reguladores, tem municípios, tem governo, tem sociedade, tem consumidor, tem população desassistida. Sobre o marco legal, eu queria chamar a atenção aqui para alguns aspectos, porque é muito amplo que a gente pode abordar, e aqui na nossa dinâmica, a ideia é que a gente faça uma primeira rodada de comentários dos convidados, e a gente vai dividir em duas partes. Uma primeira, mais específica sobre o marco legal, por conta da atuação, eu vou convidar a Luana e o Edson para fazerem seus comentários. Uma segunda rodada,
que ela vai estar mais voltada, ela tem relação com questões que eles vão falar, mas que ela vai estar mais voltada com os retrocessos na política ambiental, na gestão de recursos hídricos, na proteção da Amazônia, no cuidado com os povos indígenas, que eu vou trazer aí a Malu, o Caetano e o Ângelo para comentarem. A ideia é a gente falar um pouquinho mais sobre esses desafios e depois a gente volta os 5, mais eu, para a gente pensar caminhos e prioridades, tá? Então, sobre o marco legal, Luana e Edson, tá? Eu acho que tem muitos aspectos sobre o marco legal, né? Mas eu gostaria de provocar vocês um pouquinho, pensando assim, o marco legal é a Lei 14.026, aprovada em 2020, né? Menos de 10 anos, né? Pouco mais de 10 anos da lei anterior. Ela não é o resultado de um grande pacto nacional em prol do saneamento, é uma lei que ela está baseada em 3 pilares, digamos assim. Incentiva a participação privada, praticamente inviabilizando a continuidade das empresas estaduais de saneamento. A regionalização da gestão do saneamento, que não é prestação de regionalizada. A gestão do saneamento inclui planejamento, regulação, fiscalização, prestação e controle social. E essa lei diminuiu muito mecanismos, por exemplo, como planos municipais de saneamento, que não existem mais, controle social, e regulação, que é criando uma nova atribuição para a ANA, Agência Nacional de Águas, para fazer normas de referência e ajudar a estruturar esse campo. Tudo isso para contribuir para chegar numa coisa que é o principal da lei, que é uma meta que até 2033 a gente deve ter 99% da população brasileira atendida com abastecimento de água, 90% com coleta de esgoto. Isso, dentro dessa meta, é importante deixar bem claro que ali está se falando muito daquilo que é o formal, que é o mapeado pelas companhias. Aqui essa meta já deixa de fora os tradicionalmente excluídos. E aí eu acho que tem 2 aspectos que eu queria reforçar um pouquinho com o Luana e Edson. Essa meta é ambiciosa, tem mais de 800 bilhões de reais estimados para chegar nessa meta, 300 bilhões mais ou menos estimados para o próximo governo, que é mais ou menos 5 vezes, dá 75 bilhões anos, 5 vezes mais do que os melhores anos de PAC que a gente já teve no atual contexto econômico, social do Brasil, tamanho do desafio. E aí acho que tem 2 pontos sobre o marco legal, mas vocês fiquem à vontade de falar outros. Eu acho que esse arranjo institucional que o marco traz, ele leva a coordenação do saneamento para o MDR, que não deve mais existir com essa atribuição, então a gente vai ter o Ministério das Cidades. Ele cria um CISB, né, que é o Comitê Interministerial do Saneamento Básico, que é inoperante. O próprio MDR praticamente não fez nenhuma gestão, coordenação nacional de política de saneamento. E o SINISA, que seria o Sistema de Informações sobre Saneamento, que não é o SNIS, nunca saiu do papel, né? E acho que, ainda nessa coisa do arranjo institucional, tem uma coisa da ANA, que eu acho que seria legal a gente também poder comentar, porque também é uma coisa que vai dialogar com o que a Malu e o Ângelo, principalmente, vão trazer depois, que a ANA tem essas normas de saneamento, ela está vinculada ao MDR, não mais ao meio ambiente. Para onde vai a ANA? Né? E dentro dessa coisa de normas de referência, atrasou demais, a prioridade que a gente vê que está sendo dada, ela é pautada por interesses muito mais de incentivar a participação privada do que para estruturar o setor de regulação, e deixando, inclusive, normas que seriam absolutamente alinhadas com a ANA, como a de emergência, contingência, inclusive racionamento, para trás. Né? Então, eu destacaria esses dois pontos, tem vários outros. Queria, então, passar para Luana primeiro, para fazer suas considerações, depois Edson, e aí depois a gente volta com Malu, Ângelo e Caetano para a gente falar sobre os retrocessos ambientais. Perfeito, gente. Bom, primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre esse importante tema. Então, o Dia Mundial do Banheiro, né? Dados do Instituto já apontam, né, que temos aí mais de 6 milhões de pessoas que não têm acesso a banheiro,
né? E isso é algo, se a gente for pensar, inaceitável no nosso país, porque traz uma série de doenças de veiculação hídrica, violência para a mulher, né? Tem 2,5 milhões de mulheres que não têm acesso a banheiro, então como é que essas mulheres vão fazer, né, muitas vezes suas necessidades e acabam sendo violentadas nesse caminho, algo bastante preocupante. Então, 35 milhões de pessoas sem água, 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta e tratamento de esgoto, e esse é o grande desafio que é posto, então, né, para o novo governo, como equacionar esses números, né, e não apenas esses números, porque nós temos aí toda uma população que acaba não entrando, né, nessa estatística, que é a população vulnerável, a população que está nas favelas, que está muitas vezes na área rural. Qual é a solução que vai ser dada para esses casos, né? Então, pensando no marco como uma lei que estabeleceu metas claras e objetivas, isso é muito bom, né? Então, precisamos achar formas de garantir o acesso para essa população, né? Esse acesso, ele não vai ser proporcionado apenas com a participação pública, nem apenas com a participação privada. Então, como a Maru comentou, nós temos aí a necessidade de investir mais 700 bilhões de reais. Então, o Brasil não tem a capacidade econômico-financeira de fazer esse investimento apenas com o serviço público, mas as regras e a fiscalização e os meios de se conseguir fazer isso precisam ser postos de maneira, né, que tanto o setor público quanto o setor privado tenham condições de universalizar, né, o saneamento no Brasil. Então, pensando nessa lógica, nós tivemos avanços com o novo marco, né, avanços com o estabelecimento de metas, com a possibilidade da entrada também da participação privada com investimentos, né, o que é muito bom porque agrega para que a população que está lá na ponta tenha acesso a esse serviço. Mas nós temos também, né, a necessidade de pensar, por exemplo, nos municípios nos mais de 1.100 municípios que ficaram de fora da comprovação da capacidade econômico-financeira das companhias estaduais, né? Então, o marco, ele trouxe trouxe luz, né, algumas questões que precisam agora ser avaliadas, né? Então, a companhia estadual falou que não tem como conseguir universalizar esses mais de 1.100 municípios, e esses municípios estão perdidos, né? Eles não sabem o que eles precisam fazer, né? E acho que um papel nosso aqui também é como auxiliar esses municípios, né? Como que esses municípios, que muitas vezes são municípios pequenos, sem estruturação técnica, sem uma capacidade de gestão ou de pensar numa forma de um modelo de gestão para sua prefeitura em relação ao saneamento básico, como esses municípios podem, então, né, ser auxiliados, né? Como capacitar muitas vezes a Funasa, que no caso do marco legal ficou bastante esquecida até, digamos, né? Para que esses municípios que têm até 50 mil habitantes possam ser auxiliados nesse processo, né? Então, acho que nós temos aí, né, para o novo governo, o desafio da continuidade do que está dando certo, né? E o pensamento em relação às áreas que precisam hoje desse auxílio, né? Colocaria aqui a necessidade dos mais de 1.100 municípios terem um auxílio do governo federal, né? A gente precisa pensar em algo estruturado. Nós, como Trata Brasil, pensamos na elaboração de um guia para esses municípios, de capacitação para esses municípios, para que eles tenham acesso à informação. Às vezes, né, o pequeno município, ele não sabe o que é o marco legal, ele não sabe quem é a ANA, né, e como fazer isso chegar a ele para que essa população tenha acesso a esse serviço, e isso muito pode vir também da estruturação da Funasa, né, uma estruturação forte, com recurso, com possibilidade, às vezes, de financiamento para esses municípios, de uma maneira estruturada, com metas e tudo mais. Então, colocaria esse ponto, colocaria em relação à ANA. Entendo que a gente precisa ter uma agência forte e independente, né? Isso faz parte da governança de qualquer país, em qualquer setor que for haver uma atuação, né, de um serviço, tem que ter o fortalecimento dessa agência de uma maneira independente. Mas aí vem a necessidade de se ter
a capacidade técnica dentro da ANA, ou seja lá qual agência que for regular esse serviço, né, precisa ter uma independência do governo, né, para que a regulação seja clara e efetiva. Isso, se a gente for ver normas da OCDE, isso faz parte, né, da qualidade da prestação de serviço, a independência da agência reguladora e a capacitação técnica dessa agência reguladora, né, sem uma interferência política, para que a ANA realmente possa ditar as regras. E acho que assim, nesse ponto é muito bom ter uma centralização dessas diretrizes gerais de regulamentação, porque nós temos aí mais de 85 agências infranacionais que muitas vezes têm uma influência política muito grande, o que é ruim, né? Essas agências infranacionais precisariam ser mais técnicas, precisariam efetivamente ter as diretrizes lá dos indicadores e fazer cumprir. Então, também o desafio é como o governo federal pode auxiliar nesse processo, né, de a gente ter agências infranacionais fortalecidas, né, e como a ANA pode desempenhar o seu papel também para auxiliar nesse processo, não apenas com o estabelecimento de diretrizes, mas com a criação de rankings. Acho que assim, a questão da governança, ela precisa cada vez ser mais clara, até para que o Brasil possa estar à frente das diretrizes da OCDE, né, como que a governança é fortalecida no país. Então, colocaria esses 2 pontos, né, e acho que assim, podemos todos juntos trabalhar para que isso aconteça da melhor forma, né, entendendo que não é só o público, não é só o privado que vai resolver, mas que a gente precisa de uma governança forte para dar também o respaldo para o país crescer, né? Então, contem com o Instituto e passo a palavra aí para os demais participantes. Muito obrigada, Luana. Acho que é muito, muito importante. Você falou da Funasa, né, que também é uma outra. Onde fica a Funasa? Foi um tema mencionado no encontro técnico que nós fizemos sobre rural. Edson, você com a palavra, por favor. Bom, inicialmente eu queria, em nome do Ondas, agradecer o convite novamente para participar dessa mesa, dizer que o Ondas tem participado aí da preparação e da organização do Dia Mundial do Banheiro. Quero parabenizar o IAS pela iniciativa, cumprimentar a Marúcia, a Júlia Mari, que estão aí nos bastidores, e a Luana, o Caetano, o Ângelo e a Malu, né, que a gente de vez em quando se encontra aí nos debates presenciais ou virtuais. É um prazer para mim estar aqui. Bom, eu queria inicialmente dizer que a gente faz uma abordagem, né, considerando alguns objetivos macros, né? Quais são eles, né? O primeiro é que a gente acha fundamental que a política pública de saneamento básico ela garanta a realização dos direitos humanos à água e ao saneamento. Então, esse é um objetivo macro, né? E a gente acha que é fundamental que o novo governo ele resgate as políticas públicas, sociais e ambientais, tendo como horizonte o enfrentamento da emergência climática que o mundo vive, né? Então, eu acho que... E nós acreditamos muito, né, que o fortalecimento do papel do Estado, né, no desenvolvimento dessas ações é estratégico, né, porque a gente identifica que os principais desafios da universalização do acesso, eles estão localizados onde vivem as pessoas em processo de maior vulnerabilidade social, onde vive onde mora as áreas de assentamentos precários, né? A área rural. Então, a gente acha que é possível fortalecer o Estado e as suas instituições para que ele cumpra esse papel. É claro que eu acho que esse apoio, né, às empresas públicas, de
de saneamento, estou falando em apoio técnico, tecnológico, financeiro, ele tem que vir acompanhado de exigências de melhora na performance dessas empresas, né? Eu acho que o gasto público na recuperação e revitalização dos operadores públicos de saneamento tem que vir acompanhado de uma contrapartida que é a valorização do gasto público, né? Que o acesso a esse apoio venha acompanhado de uma melhora na performance desses operadores públicos, tal. Então, eu acho que é plenamente possível. Isso não é um debate novo, isso já vem acontecendo desde 2003, mas a gente nunca conseguiu implementar um programa de apoio, de recuperação e revitalização desses operadores, mas essa discussão já foi muito feita, tal. Acho que pegando os pontos que a Malu abriu aqui, com relação ao Sinisa, né? É uma proposta que vem desde a Lei 11.445 de 2007, que até hoje não foi implementada, né? Teve uma consulta pública para implementar o Sinisa em 2017, né? E agora, em setembro de 2022, pela primeira vez, o MDR abriu um processo de seleção de pesquisadores para a instituição do Sinisa, e a fundação contratada teve até o dia 30 de setembro para apresentar o resultado dessa seleção. Quer dizer, então, eu não sei qual foi esse resultado, mas só para vocês terem uma ideia. Então, de 2007, só agora, em 2022, que selecionou, que está fazendo uma seleção de pesquisadores que vão ajudar no processo de criação do Sinisa, que é um instrumento fundamental de informação das políticas de saneamento no nosso país, e que é muito mais completo, porque trata-se de um sistema, do que o SNIS, que é efetivamente o único espaço de informação que o setor tem trabalhado durante esses anos todos. Uma outra questão tem a ver com o Comitê Interministerial de Saneamento, que é o CISB, né, que foi instituído através de um decreto de 2020. O regimento interno foi publicado em setembro de 2020, e até onde eu sei, teve uma única reunião, que foi dia 26 de agosto de 2020, e não mais se reuniu. Então, esse comitê interministerial ele era uma outra previsão da legislação, né, e que não foi implementado. Quer dizer, então, e tem uma outra questão que por incrível que pareça, que é a falta de protagonismo nas ações estruturais do saneamento por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional. O Ministério da Economia ganhou grande relevância nas questões mais fundamentais da política de saneamento, por incrível que pareça, né? Então, isso foram atribuições muito fundamentais que ficaram a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Institucional do Ministério da Economia, né, e da Secretaria Especial do PPI, das parcerias públicas, enfim, de investimento, né? E para quem não sabe, tanto o MDR como a CEPI, que é essa secretaria especial, eles não se entendem, não se conversam, há divergências profundas entre o que pensa a Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos e o Ministério do Desenvolvimento Regional. E isso acabou deixando o próprio Ministério num papel secundarizado nas questões mais importantes da política, né?
Então, eu acho que essas são algumas questões importantes. Eu acho que tem uma outra questão, que é essa questão da ANA. O que nós estamos defendendo é que deve ser retirada da ANA a competência de regulamentar o setor de saneamento, né? E que isso seja transferido para uma estrutura espero, da futura nova Secretaria Nacional de Saneamento, né? A partir da criação do Ministério das Cidades e tal. Sei lá, criando uma diretoria de regulação e normatização, né? E eu acho que a ANA tem que manter as suas atribuições sobre os recursos hídricos, né? Nos moldes anteriores ao da Lei 14.026. É isso que nós vamos defender durante o processo de transição com relação à ANA especificamente. Claro, temos outros pontos que eu vou tentar depois abordar na segunda fase da minha fala. É isso, obrigado por enquanto. Muito bom, Edson. Interessante essa reflexão sobre a ANA. Então, agora eu vou passar para a segunda pergunta, começando com vamos lá. Então, os três. Malu, né? Grande companheira. Malu, só para lembrar, né? A gente está aqui falando de saneamento, tem essas questões mais específicas relacionadas ao marco legal e tal, mas eu queria ouvir, bom, enfim, trabalho da SOS super reconhecido e grande, muita contribuição. Acho que a gente tem vários retrocessos na agenda ambiental, você está acompanhando isso bem de perto, mas eu queria focar um pouquinho assim nesses retrocessos, os seus impactos nos recursos hídricos, na qualidade da água. A gente tem desmatamento, garimpo, enfim, tem o marco hídrico, não sei se isso o Ângelo pode tratar um pouquinho. Então, passar para a Malu, depois Caetano e o Ângelo encerram essa rodada, beleza? Pode ser? Beleza, vamos lá. E aí, se tiver pergunta já no chat, eu vou incluir elas fechando essa rodada, eu já incluo para a gente ir para a segunda rodada. Obrigada, Malu, bem-vinda. Bem, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui falando sobre isso, que é extremamente necessário, extremamente importante e fica deixado de lado, né? Eu gostaria de começar a chamar a atenção para aquilo que você falou na abertura, que essa agenda do saneamento, por mais que ela seja extremamente estratégica para o Brasil e vergonhosa, né, na nossa condição atual de ausência dos serviços de saneamento, não entrou e não entra na agenda política. Meio ambiente entrou por conta da emergência climática, até por conta da reação e da mobilização contra todo esse desmonte que a gente vem enfrentando, né? E as consequências desse desmonte são perversas, porque nós temos mais pessoas excluídas, não só do direito ao meio ambiente em qualidade, né, um meio ambiente equilibrado e saudável, mas aquilo que é fundamental para a existência humana, que é o acesso à água. E o Brasil, até hoje, não reconhece o acesso à água potável e ao saneamento como direito humano. Então, embora nós tenhamos tido a aprovação pelo Senado da PEC da água, né, que é o projeto de emenda à Constituição que coloca a água, o acesso à água potável dentre os direitos fundamentais dos brasileiros e brasileiras, a Câmara dos Deputados não deu andamento. E essa emenda constitucional está lá parada, né? E hoje o que a gente vem assistindo? O Brasil voltando aí ao cenário mundial, né? Uma oxigenação, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sendo recebido como um chefe de Estado, falando com indígenas, falando com as nações, com os povos, assumindo o compromisso que nós vamos perseguir, que é o compromisso do desmatamento zero em todos os biomas. Então, esse compromisso do governo brasileiro perante o mundo é extremamente importante, mas a gente precisa chamar a atenção que no ano que vem
acontece o encontro das organizações das Nações Unidas sobre água. Nós estamos na década da água. O encontro da ONU sobre água será em Nova York no ano que vem, né, na semana do Dia Internacional da Água, em março. E nós não sabemos se o Brasil vai participar, o que o Brasil vai fazer, o que o Brasil vai falar, e como as nossas organizações que atuam nos comitês de bacia, ou seja, na Política Nacional de Recursos Hídricos, foram deixadas de lado, totalmente afastadas dessa discussão política. O próprio grupo de transição do governo, né, nós ainda discutíamos nessa semana uma estratégia no Observatório da Governança da Água, de como conversar com o grupo que assumiu a agenda ambiental, aí liderados por nomes de relevância, Marina Silva, Mink, Isabela Teixeira, Nilton Tato, né, vários parceiros, Molon, que nos ajudem a levar a agenda da água para essa discussão. Porque na medida em que a gente desmata, né, a gente não protege o solo, a gente ocupa de forma desordenada o território das nossas bacias hidrográficas e tem ausência de saneamento, é como se fosse uma bomba relógio para os recursos hídricos. A gente olha para os rios da Mata Atlântica, no caso da Mata Atlântica, né, que a SOS monitora a qualidade da água com uma rede de voluntariados nas principais bacias hidrográficas. O maior problema da péssima qualidade da água desses rios, que não podem ser utilizados para usos múltiplos, é justamente a ausência de saneamento. Vejam o desafio e a quantidade de recursos financeiros, técnicos, políticos, institucionais para tirar um rio grandioso como Pinheiros, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, de uma classe de água que nem existe, porque o Rio Pinheiros sequer chegava na classe 4 de qualidade da água, né? É importante dizer que a conexão entre as políticas públicas de saneamento e recursos hídricos e meio ambiente está justamente na água, né? Na qualidade da água doce, na qualidade da água bruta e até na qualidade da água dos oceanos, que refletem justamente essa ausência. E essa ausência vai tornando o acesso das pessoas à água limpa cada vez mais distante e cada vez mais caro, né? Numa lógica perversa. Você veja que nós vivenciamos aí 4 anos de desmonte das políticas públicas, principalmente de ataque à proteção dos rios, nascentes e mananciais, né? O Código Florestal é até hoje alvo de desmonte, faz 10 anos que a gente está com o novo Código Florestal, ele não é implementado. A Lei da Mata Atlântica, o único bioma brasileiro que tem uma lei especial, na semana que vem está na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados sendo atacada, e as áreas de preservação permanente novamente sendo desprotegidas para favorecer a implantação de reservatórios para irrigação e para dessedentação de animais, né? Então, como se a gente pegasse toda a legislação, todas as políticas públicas que tratam de água, saneamento e meio ambiente e rasgasse, picotasse, e depois quisesse que a sociedade desse um jeito, e que a alternativa que vem sendo proposta, inclusive por alguns governos estaduais, é a pior de todas, a que o mundo já aboliu, que é a da privatização do setor de saneamento. Então, isso vai na contramão, né, do que vários países fizeram, vai na contramão do que a nossa sociedade precisa, mas as pessoas ainda não estão ligadas que aquelas que podem abrir a torneira, tomar seu café da manhã e dar na descarga, têm acesso a essa condição social, são a minoria hoje no país. Nós temos pessoas que não têm acesso à moradia, que são pessoas invisíveis, que estão aí nas estatísticas de um país que não concluiu nem o levantamento do seu censo,
então esses números podem ser muito mais perversos do que a gente está vendo. A gente precisa olhar para a água, para a mensagem que a água traz, como um elemento de cooperação, de paz, de valores imateriais, sobretudo para agregar a questão de gênero, para acabar com essa divisão perversa que a gente tem, né, de cultura, de uma cultura de cidade, né, de cidade violenta, de cidade excludente, para uma cultura de cooperação. Eu acho que foi muito emocionante, não sei se vocês viram a mensagem da Shirley Krenak para o presidente Lula, junto com os povos indígenas, lá durante a COP, em que ela falou que a água nos une, né? Mais ou menos isso, estamos todos conectados, e trouxe esse lado, esse olhar carregado de conhecimento ancestral e de espiritualidade para essa agenda, que é o que eu acho que deve nos conduzir agora na reconstrução dos espaços democráticos do Brasil. O Edson falou muito aqui, a Luana também, sobre como ter sistema de informação, como ter participação, governança, como dar transparência para a área de saneamento. Esses espaços precisam ser construídos, mas na governança de recursos hídricos, esses espaços estão sendo esvaziados e implodidos pela total ausência de uma coordenação, da valorização de seus instrumentos. Vejam que para a governança da água nós temos planos de bacia hidrográfica, instrumentos como a cobrança pelo uso da água para princípios do usuário pagador, usuário poluidor, do conservador protetor, agora outros instrumentos econômicos que estão ligados à agenda climática, à emergência climática. Mas quando a gente fala em segurança hídrica, infelizmente, os governantes ainda pensam só em infraestrutura cinza. Falta um grande salto para a gente abraçar o saneamento como saneamento ambiental. Nós estamos na década da restauração dos ecossistemas. A ONU chama a atenção das lideranças globais, dos líderes, dos governantes, da sociedade, do segundo e terceiro setor, para a necessidade de restaurar os ecossistemas. E nessa ação de restaurar os ecossistemas, quando a gente olha para as pequenas microbacias, para os riachos, para os córregos urbanos, para as nascentes urbanas, a gente volta a um passado não muito distante das nossas cidades, onde nós tínhamos, por exemplo, passeios públicos, áreas de convivência e de lazer no entorno dos rios, esportes, né, sendo praticados na beira dos rios, esses rios inseridos como cartões postais e mensagens culturais da nossa sociedade, e depois a gente foi enterrando esses rios, se afastando deles, usando esses rios só para extensão da tomada para gerar energia elétrica ou extensão da descarga, quando ela existe, para levar tudo aquilo que a gente não quer. Então, acho que a gente tem um enorme desafio agora nessa agenda de reconstrução. Eu chamo a atenção de quem está conosco aqui para que a gente se mobilize junto aos governadores eleitos. No caso da Mata Atlântica, são 17 estados do Brasil, para um pacto, né, pelo clima, um pacto pela sustentabilidade, pela cooperação, e tendo a água aí como um elemento de integração, não só olhando para a água como um elemento de adaptação às mudanças climáticas, mas como um elemento de integração, de cooperação entre povos, entre biomas, entre ecossistemas, porque é uma mudança de paradigma que a gente precisa resgatar para a nossa sociedade. Veja que o Brasil foi a sede da Eco 92, faz 30 anos, né? Nós sequer tivemos condições na situação política e institucional do país de discutir a Rio+30 e os passos que nós queremos para a próxima década, para os desafios da Agenda 2030, mas durante a Eco 92 e antes dela, nós aprovamos, o mundo aprovou a Declaração dos Direitos da Água. E essa Declaração dos Direitos da Água, ela chama atenção para a nossa grande responsabilidade agora
em não deixar ninguém para trás, né? Em não esquecer das pessoas que estão aí sem acesso a saneamento e sem acesso a esses espaços de participação. Vamos juntos, que a gente consegue. Valeu. Desculpa entrar aqui, mas eu estourei o tempo que eu me animo aqui. Também assim, porque está começando a chegar pergunta e tal, mas eu acho que essa sua última fala, Caetano, você que está lá na ponta, encarando muito dessa realidade perversa que aconteceu esse ano. A última vez que a gente se encontrou, você falou, a gente estava bem mais pessimista, estou tão feliz de te ver. Por favor, conta aí como é que está sendo o trabalho Saúde e Alegria com saneamento e, enfim, com todos esses retrocessos. Obrigada por você estar aqui com a gente, é sempre muito legal. Obrigada, Caetano. Bom dia. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço a todos e todas. O IAS também por estar puxando isso. Por mim, daria até mais uns minutos da minha fala para a Malu, porque ela estava entrando até em assuntos que eu iria falar, então ela já fala, eu já nem precisaria falar, mas fico muito feliz também com todas as apresentações que foram colocadas aí, assino embaixo, né? Tentando ver aqui o que eu vou falar, porque eu vou falar isso, aí o outro fala, vou falar aquilo, aí o outro fala. O que eu vou falar, além do que já foi falado. Mas eu acho que a gente tem agora uma situação sem medo de ser feliz, né? Sem ilusão também, mas uma esperança de que, depois de 4 anos mobilizado para reduzir danos, conseguir agora, quem sabe, dar um passo para se manter mobilizado para avançar para frente, né? E a questão da água, ela é vista pelo Saúde e Alegria, pela turma que está aqui, por essa sociedade civil voltada para esse assunto, também como uma coisa prioritária. Às vezes a gente fala muito de floresta, a água fica mais para o lado, né? E a água, ela está no dia a dia das pessoas, inclusive urbanas também, que estão no mundo urbano, e ela praticamente mexe com tudo, né? Ela mexe com o social, porque sem a questão da água, você tem problemas de saúde, de bem viver, essa coisa toda. O ambiental, né? E o econômico, até porque a cada dia que a gente vai contaminando um rio, depois, quem que vai pagar para descontaminar, que não é um investimento baixo, né? Os custos da saúde em função das doenças de veiculação hídrica, em geral, todas preveníveis, evitáveis, por exemplo, se a gente pudesse cortar o mal pela raiz. No caso da Amazônia também, é uma coisa que, assim, se é vergonhoso a questão do saneamento do Brasil, no caso da Amazônia ainda mais, né? Porque a gente vive uma situação de população ribeirinha na maior bacia hidrográfica de água doce do mundo vivendo estresse hídrico. Então, como é que pode uma coisa dessa? Boa parte dos rios contaminados, né? Eu estou vindo agora, semana passada, lá do Alto Tapajós, dos Munduruku, uma situação lá complicadíssima em função das águas contaminadas pelos garimpos. Terrível, não é só a questão do mercúrio, mas todos aqueles dejetos, né, acabam impactando nas ocorrências de doença hídrica, na própria mortalidade infantil decorrente das diarreias, da desidratação. E, assim, a coisa continua, ela continua aumentando, né? Tivemos até dificuldade de voltar, porque a gente estava lá para dentro, no pós-eleições, essas manifestações queimaram as pontes da Transamazônica, inclusive o acesso à emergência, se precisa de ambulância, encaminhar materiais e insumos para o território indígena Munduruku. Tivemos que atrasar a empresa que iria perfurar poço, né? É uma coisa que já era para estar lá e agora que ela vai chegar lá. E, assim, as coisas vão acontecendo, a ilegalidade é escancarada e ninguém fala nada, não existe compensação, não existe responsabilização. Assim é a Amazônia também, né, em que a gente vê uma cultura do ilegalismo reinando
Você tem aí um aumento de mais de 360% de garimpos ilegais ali na região do Tapajós, só dentro de terras indígenas, né? O que é proibido, isso nos últimos anos. A gente vem despejando aí cerca de 7 milhões de sedimentos, 7 milhões de toneladas de sedimentos do garimpo apenas no rio Tapajós, o que equivale a uma Brumadinho a cada 20 meses. E, assim, para levar o quê? Né? Porque se você pegar esse ouro que está sendo extraído, para onde que ele está indo? Porque ficar lá não está ficando. Porque se ficasse, você teria esses municípios áureos, como Itaituba e Jacareacanga, com 100% de asfalto, de saneamento, escolas e hospitais de primeira, e está muito longe disso. Pelo contrário, eles estão no andar de baixo dos indicadores sociais dos municípios, dos 5.500 municípios brasileiros. Então, a gente está desmatando e degradando para ficar mais pobre, porque esse ouro está saindo sem pagar imposto, ele está saindo provavelmente para São Paulo ou para fora, ele não se converte nem em bem viver, nem em riquezas para a Amazônia, e, ao mesmo tempo, além da gente, e esse é um ouro que, em tese, pertenceria a todo cidadão brasileiro, é uma riqueza, é um ativo natural do subsolo, e aí acaba beneficiando alguns poucos e deixando a conta do estrago para todo mundo pagar. Aumento de gastos públicos com segurança, aumento de gastos com saúde pública. E se a gente questiona isso, a gente é xingado como contra o progresso, como contra o desenvolvimento. Eu sou contra esse progresso, porque esse progresso não representa desenvolvimento, ele representa um subdesenvolvimento. E se você é crítico em relação a isso, muitas vezes acaba sendo condenado, no caso da Amazônia, à morte, né? É inaceitável, a gente não pode normalizar que dos últimos 300 assassinatos de ativistas, defensores ambientais na Amazônia, apenas 14 foram a julgamento, né? A gente não pode normalizar o fato de que metade das emissões brasileiras vem do desmatamento, principalmente na Amazônia. E mais de 90% desse desmatamento é de origem ilegal, de atividades criminosas. Então, a gente está contribuindo para o aquecimento global, não em nome do desenvolvimento, dos chineses terem que ter mais uma termoelétrica para gerar emprego. A gente está contribuindo, metade das emissões made in Brasil estão vindo do crime, estão vindo da ilegalidade. Isso acontece porque, de uma certa maneira, fazendo uma meia-culpa, a sociedade está permitindo isso. Se a sociedade é soberana em relação à Amazônia, cabe a ela, então, não deixar mais isso acontecer. Seja um governo de direita, seja um governo de esquerda, né? A questão ambiental, a questão da água que está dentro de tudo isso, ela tem que ser uma política de Estado, ela tem que estar acima, né, de ideologias. Muda governo, essa política tem que continuar. Então, a gente espera que, a partir de janeiro, quem sabe, a gente consiga dar uma guinada, né, desses retrocessos para, então, poder estar avançando. E aí eu acho que, se for pensar em questão de saneamento, de água, e a gente sabe que não tem recurso, eu acho que existe boa vontade, existe mobilização. Se a gente conseguir somar esforços entre setores públicos, governos, acadêmicos, sociedade civil, comunidades e setor empresarial, a gente consegue fazer muito na forma de mutirão a um custo mais baixo. Eu estou falando isso porque é o que a gente faz na Amazônia, né? A gente consegue fazer sistemas de abastecimento de água com tecnologia de ponta, energia solar, autogerido, né, pela população, próprias comunidades, dando independência e não dependência, a um custo pela metade do preço do custo que uma prefeitura, por exemplo, vai fazer na comunidade ao lado. Aí, sem esses avanços tecnológicos, ainda funciona diesel, isso e aquilo. Então, acho que a gente, como sociedade civil, convido até o IAE para liderar isso aí, a gente começar a ter uma rede de água, da mesma maneira que a gente tem uma rede de floresta, por exemplo, para a gente poder, se a gente tem muito trabalho com o Bolsonaro na redução de danos, a gente vai ter muito trabalho agora como sociedade civil para estar funcionando, fazendo acontecer
a questão da água, a questão do meio ambiente, né? Porque a disputa é permanente, a política, a democracia. Então, se você não ocupa esse espaço, alguém vai ocupar. E a gente não abrir o verbo em relação à água, ela não vai entrar numa agenda. Prioridade a gente gostaria. Então, a gente tem que puxar isso, tem que bater forte nisso, tem que propor uma retomada dos sistemas, né? Que era um programa que atendia não só a Amazônia, mas principalmente o semiárido no Nordeste, fortalecendo muito as experiências de gestão comunitária da água, né? E os programas da ASA, enfim, essas experiências todas que estão aqui, que compõem o nosso grupo, né? do Dia Mundial dos Banheiros, né? Da rede de saneamento. Então, a gente tem que pegar isso como experiência demonstrativa, como proposta, mostrar e, quem sabe, impactar a política pública, propondo, né? Formas participativas de se fazer, em que a gente consegue chegar a resultados maiores, mesmo com investimentos menores, e aí você pode fazer mais com menos. Então, é assim que a esperança está. Eu acho que eu paro por aqui, depois a gente continua aí nas perguntas, né? E reforço aí também, que gostaria muito agora de, nesses novos ares e novos tempos, do IAS nos liderar, né? Para estar fazendo acontecer a questão da água e do saneamento, da mesma forma que a gente faz acontecer, ou tenta, vamos dizer assim, a questão da floresta. Valeu. Caetano, muito obrigada. A rede de saneamento tem solução, está nascendo com esse propósito. E muito legal que a gente está falando isso aqui hoje. Ângelo, acho que dos pontos que foram tratados aqui, e você como na tua atuação com gestão de recursos hídricos, se você puder na sua fala trazer um pouquinho mais desse retrocesso todo na gestão e a questão do marco hídrico, seria muito legal. Bom dia a todos e todas. Grato pelo convite aí do IAS, Instituto Água e Saneamento. Um prazer enorme estar aqui com uma mesa tão importante, qualificada e com pessoas tão atuantes. Vários aspectos aí importantes nesse tempo que a gente tem. Primeiro que realmente não só, quer dizer, reforçando aí a questão de que água e saneamento não foram temas de debates no processo eleitoral no Brasil. E não estou falando só no nível federal, mas também no nível nos governos, para a eleição dos governos estaduais. Quer dizer, poucos, inclusive parlamentares, candidatos mesmo, falaram sobre água e saneamento nesse momento. Um momento tão importante que a gente, vendo o cenário que a gente tem, né, de emergência climática, a temperatura média da Terra cada vez mais aumentando, o desmatamento no Brasil em todos os biomas, a gente, segundo o MAP Biomas, perdendo 15,7% da superfície de água, fruto desse manejo inadequado do uso do solo na área urbana e rural. E um aspecto muito importante que tem muita conexão, quer dizer, e tem conexão com mudança climática e tem conexão com exatamente com a questão das florestas, quer dizer, que são as secas e são as enchentes que a gente vive no Brasil. Esse manejo inadequado do uso do solo na área urbana e rural, Malu falava, por exemplo, só para citar Belo Horizonte, por exemplo, 80% da sua área urbana tem rios canalizados de forma aberta e fechada e 100% da sua área urbana completamente impermeabilizada. A mesma coisa é São Paulo, a cidade de São Paulo. Quer dizer, a mesma causa que tem origem no manejo inadequado do uso do solo, no desmatamento, causa tanto enchente, quanto causa a nossa escassez. Isso tem a ver, e aí entra a questão da governança, né, das nossas estruturas. Quer dizer, o Brasil criou e construímos, né, nós construímos uma lei das águas, uma gestão descentralizada e participativa, que hoje temos mais de
240 comitês de bacias. No entanto, e dentro dessas estruturas, dentro da gestão das águas, nós temos muitas organizações da sociedade civil, que é importante a gente dizer o grande papel das organizações da sociedade civil no contexto que a gente viveu. Porque a grande esperança que a gente tem, inclusive, essa é a esperança que a gente tem, né, é de que agora nós temos um governo que vai dialogar, porque o governo anterior não dialogou, né? E se não fosse as organizações da sociedade civil com muita maturidade, inclusive com base em informações científicas, apresentando dados do desmatamento, agora o Mapa Biomas, por exemplo, apresentou as áreas urbanas, o crescimento da invasão de áreas urbanas nas áreas de APP, né, em todos os biomas brasileiros também. Então, é muito importante que a gente valorize esse espaço do diálogo. O Brasil é muito diverso, né? O diálogo, e dentro desse espaço, inclusive, dos comitês de bacias, é um espaço onde a gente pode dialogar, inclusive, esses aspectos. É preciso que a gente avance, inclusive, né, na questão do território, né, de olhar o território. A bacia hidrográfica e comunidade de planejamento traz essa grande possibilidade da gente olhar para o território e fazer a gestão das águas a partir do território, inclusive da sua diversidade, comunidades indígenas, comunidades de pescadores, né, comunidades quilombolas, enfim, e também dos biomas brasileiros, de todos os biomas, Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga e Pampa. E quando a gente vê algumas das ameaças, por exemplo, que a gente pode falar do PL 4546, que está no Congresso, enviado pelo atual governo, é uma grande ameaça. Primeiro, que ele não é o marco hídrico. Não chamemos isso de marco hídrico. O marco hídrico nosso é a Lei 9433. Né? A Lei 9433 é o nosso marco hídrico, porque foi construído na evolução do processo democrático do Brasil. E é claro que a gestão descentralizada e participativa não significa que já temos democracia no Brasil, mas já temos democracia na gestão. Mas é uma base inicial importante para termos democracia. Porque é a partir disso, de uma gestão descentralizada e participativa, que a gente pode olhar, por exemplo, para ver se temos todas as representações de uma bacia hidrográfica dentro da gestão de recursos hídricos. E vejam, é importante dizer que esse sistema hoje, por exemplo, em vários comitês de bacias, Comitê da Baía de Guanabara, Comitê do Guandu, Comitê do São Francisco, Comitê da Bacia do Rio Doce, todos esses investiram em vários planos municipais de saneamento. Vários planos municipais de saneamento. É muito importante dizer isso, porque a sociedade brasileira ainda não conhece, e esse é um desafio muito bom que a gente tem esse debate, para que a gente possa falar disso, porque a sociedade brasileira ainda não conhece, não sabe. Nós temos esses comitês, e se eles têm recursos, como é o caso, né, quando tem cobrança pelo uso da água, que é um dos instrumentos da gestão de recursos hídricos, os comitês investidos em planos municipais de saneamento. Inclusive, em planos municipais de saneamento em municípios muito pequenos, que sequer têm estrutura para a gestão de recursos hídricos. Alguns não têm sequer secretaria de meio ambiente, quanto mais recursos hídricos. E a gente precisa trazer isso, né, porque os desafios são grandes, mas a gente tem mecanismos, temos lacunas, sim, de governança. Uma delas é exatamente colocar a agenda de água e saneamento como uma agenda de Estado, como o Caetano falou, e não de governos que ora ocupam os estados. A agenda de saneamento, a agenda de água, precisa ser agenda de Estado. E a Política Nacional de Recursos Hídricos é compreendida dessa forma, é uma agenda de Estado. Só que nós temos que conquistar cada vez mais esse papel da agenda
de água e inclusive a agenda de direito humano. E um aspecto muito importante que é a agenda de desenvolvimento. Se não tem água, se não tem saneamento, né, 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável, 100 milhões sem acesso ao saneamento, ao esgotamento sanitário, isso faz com que a gente invista recursos, ou seja, na verdade, perde recursos com internações em doenças com origem em má qualidade da água. É fundamental que agora que a gente tem um governo que dialoga, que vai dialogar com todos e todas, nós temos que fazer a nossa parte, buscar esse diálogo, como disse a Malu, né, em relação ao nosso papel, para que a gente possa colocar água e saneamento, inclusive no aspecto das mudanças climáticas, porque, vejam, 80% dos impactos das mudanças climáticas estão relacionados com água. Então, se a gente não trabalhar de uma forma sistêmica, integrada, e mesmo no aspecto de políticas habitacionais, onde as pessoas ocupam áreas de encostas, não é porque querem, é porque elas estão vulnerabilizadas, né, por falta e ausência de uma suficiente política de saneamento, de água, de habitação, etc. É importante que a gente trabalhe isso. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, Ângelo. Eu vou tentar aqui, a gente está indo já agora para a segunda rodada, e a ideia é a gente terminar até às 11, porque tem o pessoal da outra mesa, mas dependendo... acho que tentando trazer aqui um apanhado do que vocês todos trouxeram, né? Acho que a Malu atentou, e tanto o Ângelo e a Malu, que nesses próximos 45 dias ainda desse atual governo e atual legislatura tem uma série de ameaças e uma série de questões que a gente precisa ficar atento, certo? Acho que uma outra coisa que também apareceu aqui, e que dá para a gente juntar em torno de vários temas que foram trazidos, é a gente criar uma frente de diálogo com esse governo de transição, não só no sentido de onde é que está a caixinha, mas trazendo essa perspectiva que o Ângelo trouxe, que a Malu também falou, Caetano, né, água como recurso fundamental para a vida e para toda atividade, ela não pode estar dentro de uma caixinha, ela tem uma transversalidade, a gente conseguir garantir o acesso, alcançar o ODS, garantir o direito humano, impacto direto nos demais ODS, enfim. Então, acho que essa é uma outra questão. E acho que em termos dessa agenda para frente, talvez tenha uma série de coisas, seja de ajustes, de atribuições, a questão da ANA, queria se vocês pudessem comentar um pouquinho mais, né? Por exemplo, o Edson trouxe uma posição bem objetiva ali em relação à ANA e tal. E aqui já vou aproveitar incluindo coisas que foram faladas em relação às questões que estão rolando no chat. Uma são 3 aqui, né? Uma tá levantando a questão da iminência e da privatização da Corsã, no Rio Grande do Sul, né? Isso como assim, para cumprir o marco legal, não é exatamente para isso, né? Mas, e aí, especificamente para o Edson, qual que é a opinião? E, mais gerais, a gente tem, né, do Guilherme Checo, do IDS, que vai estar na próxima mesa. Bom dia, Guilherme, obrigada. E que, assim, com todo o desafio orçamentário e fiscal, a mesa vê possibilidades reais do novo governo priorizar e viabilizar investimento público que alavanquem recursos privados também em saneamento. E uma outra questão que essa agenda regulatória da ANA ignora alguns elementos fundamentais dos planos de contingência que possibilitem a gestão das situações de crise, etc. Como é que a gente faz para incluir isso, né, que eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei inicialmente, que é as prioridades das normas em ficando na ANA ou indo para algum outro lugar, precisam ser discutidas mais com foco na universalização, na garantia do direito humano, na garantia de construir mais resiliência aos eventos climáticos extremos. O saneamento, por última instância, assim como a água e a sua extrema relação, né, com os eventos climáticos extremos e tal, saneamento também, né? Não é só um insumo, mas é um setor aí mais ligado com a água, então deveria estar discutindo adaptação. Então, é um pouco essas
Foram uma específica sobre a Corsã, a outra questão de como é que a gente aproxima, né, normas de contingência e emergência relacionadas com eventos climáticos extremos para acelerar isso nessa agenda da ANA, a questão dos investimentos públicos, como é que alavanca o investimento privado, e passo para vocês. Aí, 5 minutos, uma rodada, só lembrando, né, vocês também trouxeram, então tem essas 3 perguntas, mas a gente trouxe questões aqui sobre os próximos 45 dias do atual governo, essa articulação com o governo de transição, e já aí algumas dicas do que pode começar a se configurar uma agenda. E aí, Caetano, eu acho que a provocação que se faz para o IAS e tal, em torno da questão das soluções, essa provocação ela já vem desde do primeiro Dia Mundial. No ano passado a gente avançou, e esse ano a gente está muito feliz porque a gente viabilizou, a rede de saneamento tem solução, está no ar, promoveu os encontros, tem o chamado para adesões, e a ideia é que ela seja exatamente um espaço multissetorial para discutir como é que avança, para organizar boas práticas e para poder influenciar políticas públicas. Então, eu vou aqui voltar na ordem. Ângelo começando, depois Malu. Bom, Ângelo, você começa, porque você foi o último, depois a gente passa para Malu, Caetano, e aí Edson e a Luana vão fechar. Bem, até ia falar sobre isso. Uma das questões que eu acho que... E aí está nessa procura, nessa busca, nessa incessante necessidade do diálogo. Eu acho que o novo governo federal precisa chamar a sociedade como um todo, inclusive para discutir esse aspecto da questão orçamentária, porque nós temos aí uma pressão do mercado brasileiro, né, do mercado, no sentido de, inclusive, tentar pressionar o mercado para essas questões de uso dos recursos orçamentários, inclusive para aspectos importantes. Quer dizer, o mercado não pressionou quando a gente tinha e vivemos aí e tínhamos que usar cada vez mais recursos para a questão do Auxílio Brasil, etc., Bolsa Família. O mercado não falava disso e não se alterava diante disso. Quer dizer, acho que a sociedade brasileira precisa cada vez mais se apropriar para que o grande índice da situação de um país econômica não deve ser o mercado. Deve ser se o país tem investimento em saúde, investimento em educação, investimento em saneamento. Isso é a prioridade. Quer dizer, nós temos 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável. Isso é a prioridade. Isso deve ser a prioridade. O mercado não pode ditar a regra para que a gente possa utilizar e não utilizar, aliás, recursos para essas áreas do saneamento e da água. É fundamental que a gente construa um diálogo em torno disso, porque é evidente que, para alguns que já estão garantidos no acesso à água e saneamento, é muito cômodo ficar dizendo que não pode utilizar recursos para essas áreas, inclusive para acabar com o desmatamento, aumentar. Nessa questão, e aí entra uma proposição, né? A discussão de um Estado, né? Qual é o tamanho do Estado brasileiro que a gente precisa ter? Nós precisamos ter um Estado capaz de atender às suas demandas e responsabilidades, né? Esse é um aspecto muito importante, porque na gestão de recursos hídricos, muitas vezes a gente encontrou órgãos gestores com apenas 3 funcionários na parte de recursos hídricos, para concessão de uma outorga, por exemplo, e o técnico que é responsável por isso, ele não pode conceder uma outorga de uma hora para outra, dependendo do tamanho do pedido. A mesma coisa o licenciamento. É claro que a gente pode melhorar sistemas tanto para a outorga, temos que, inclusive, no caso da outorga, ter uma transparência maior para essas questões, né? Os comitês devem reivindicar um balanço da outorga dada pelo Estado em todas as bacias hidrográficas, né? A gente precisa fazer esse balanço
E, ao mesmo tempo, quer dizer, podemos pensar em melhorar o sistema, mas, sem dúvida nenhuma, temos que ter capacidade e estrutura para a gente poder dar conta disso. E uma das questões que a gente apresenta, inclusive numa carta que a gente está convidando para que as pessoas, as instituições e pessoas assinem, é de que a ANA, que aliás não é só a ANA, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos volte para o MMA, para o Ministério do Meio Ambiente. Não há como... Uma das diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos é integrar a gestão ambiental com a gestão de recursos hídricos. E não há como colocar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos dentro de um Ministério do Desenvolvimento Regional e olhando, inclusive, a água como um fator apenas de desenvolvimento. E um desenvolvimento bastante questionável, inclusive, como o Caetano falou, né? Muitos estudos apontam que a gente, onde tem, inclusive, o desmatamento e mesmo a implementação de ocupação da área para a agricultura, a sociedade é muito pobre, o IDH é muito baixo. Quer dizer, nós precisamos trazer todas essas discussões, e uma delas é essa, a volta do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos para o Ministério do Meio Ambiente, para que a gente tenha menor dificuldade para integrar a gestão da água com a gestão ambiental, inclusive com a gestão costeira também, que é super importante. Obrigado. Muito bom, Ângelo. Vou fazer na ordem inversa. Caetano. Eu acho que a gente agora temos que aproveitar para esse otimismo, né? Se mobilizar em torno desse otimismo, pensar positivo, não ficar só também, estamos sofrendo, está ruim, está aquilo. A gente precisa ter um pouco de saúde, de alegria, até para poder segurar essa onda toda e andar para frente, né? Eu acho que poderia ser interessante a gente até pensar numa reunião mais ampla da rede e a gente definir estratégias, vamos dizer assim, até de curto prazo, que poderia estar aproveitando essa abertura do novo governo para fazer acontecer, ou ao mesmo tempo a rede mostrar que veio. Enfim, eu acho que também, assim, a gente participou de muitas propostas, né? Eu integro também o Observatório do Clima, tem várias iniciativas, coalizões. Então, nessa área de meio ambiente, nessa área de clima, o novo governo já teve acesso a muitas propostas, inclusive até, olha, para os primeiros 100 dias isso, para os próximos 2 anos aquilo, tal. Mas aí a gente volta a reforçar o que está sendo dito aqui. Acho que a atenção em relação à água que está lá dentro, né, ela poderia ser maior. E aí é aquela coisa que não existe vácuo. Se ninguém faz isso, outra coisa vai ocupar. Então, se a rede começar a trazer a questão da água como uma coisa que precisa ser mais priorizada, essa coisa toda, eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Eu me preocupo um pouco agora os novos desafios da sociedade civil, das redes, das coalizões também, porque até então uma coisa que o Bolsonaro conseguiu foi unir, né? Eles acham que as ONGs é tudo igual, tal, mas conseguiu unir aquele contexto de Pedro que ama Paulo, que ama João, que não ama ninguém. Então, os nossos desafios até então eram externos, todos contra o Bolsonaro, e agora voltamos a ter também os desafios internos, que é como manter essa união que a gente conquistou, né, a partir de um Bolsonaro. Talvez eu nunca tenha visto um presidente que tenha fortalecido e valorizado tanto a sociedade civil, tanto a temática ambiental, tanto a temática climática, até porque em democracia, quando você tem o ponto, você tem que ter o contraponto. Então,
cara acordava falando da gente. Eles botaram fogo na Amazônia junto com o Leonardo DiCaprio. Pior que tem gente que acredita nessas coisas. Por outro lado, abre-se um espaço, né? Nunca tivemos tanto espaço na mídia, Jornal Nacional, a questão ambiental, a questão climática, as próprias ONGs. E eu acho que muito do que a gente, se foi ruim, muito do que a gente conquistou foi evitar que pudesse ser pior, né? Então, se passou boi, poderia ter passado uma boiada muito maior. Então, essa unidade da sociedade civil, inclusive juntando, né, figuras assim que era vinagre e azeite, ela foi fundamental porque mostrou também a nossa força. Talvez a gente não tinha noção do quão forte a gente é numa situação de confronto como essa situação de um governo radicalmente contra a gente, que não trata a gente como adversário, trata a gente como inimigo, né? E o quanto que a gente pode conquistar se a gente conseguir manter um mínimo, um pacto mínimo que seja para a unidade. Ter unidade não significa todo mundo concordar com tudo, isso é ruim, né? Mas a gente poder ter um pacto de convivência, a discordância, nada melhor do que agora, nesse momento em que a gente está em paz, né, discutir um regramento mínimo para um momento de tensão. E se a gente conseguir manter mais 6 meses, que seja essa unidade conquistada ao longo desses 4 anos, certamente a nossa posição ali na disputa dos interesses desse novo governo que entra e os anseios que vão fazer acontecer, vão surtir, vão ecoar de uma maneira muito mais forte. Então, esse é um desafio que eu encerro aqui e deixo para a nossa mesa, para quem está nos assistindo também, para ver se a gente consegue manter essa unidade com muito esforço, suor. Muito legal. Muito bom, Caetano. Eu acho que essa provocação é muito boa, né? Eu acho que a Rede Saneamento em Solução vai ser um bom espaço para a gente trabalhar questões técnicas, mas eu acho que essas edições do Dia Mundial do Banheiro, elas também estão proporcionando a gente também conseguir dialogar e criar espaço para debate mais político, de construção de políticas de Estado. E tá feito aí o chamado do Caetano, hein, pessoal? Vamos tentar trabalhar nisso. Eu vou só fazer o seguinte, pessoal, nós estamos um pouco atrasados. Eu queria fazer uma sugestão. Luana fala, Edson e a Malu fecha. Que a Malu, ela traz aquelas frases de efeito. Beleza, vamos lá. Luana, Edson e a Malu encerra. 4 minutos. Se a gente conseguir ficar nos 4 minutos, o pessoal da outra mesa a gente não atrasa tanto eles. E a Malu vai pensando na frase de efeito. Exato. Já está na cabeça dela. Já está na cabeça dela. Vamos lá, gente. Acho que tudo que foi falado é muito relevante, né? Principalmente essa união de esforços em pró, né, do tema água, que tem total correlação com o saneamento. Como a Malu falou, nós precisamos ter as bacias hidrográficas, né, conservadas para que a gente tenha água na qualidade e na quantidade para as futuras gerações, isso é fato. Só para a gente ter uma noção, tem um estudo do Instituto que ele aponta que se nós não reduzirmos as nossas perdas de água, que hoje estão em 40%, e a temperatura do planeta subir 1 grau Celsius até o ano de 2040, nós vamos precisar captar 70% a mais de água dos nossos rios. Da onde que a gente vai tirar essa água? Primeiro, começa por aí. Então, isso a gente fala de água só para abastecimento humano, não estamos nem falando de água para agro, para todas as outras atividades, né, necessárias, em que a água é necessária. Bom, nesse ponto me preocupa bastante a gente não ter uma agência reguladora independente. Por quê? A partir do momento que a gente tem uma regulação dentro de uma diretoria, num ministério, a gente tem uma interferência política muito grande no que tange a regulação do serviço de saneamento básico. Né? Isso vai contra todas as regras da OCDE, contra toda a governança que a gente precisa para que o saneamento seja efetivamente algo estruturado, independente de governo. Né? É isso que a gente está querendo aqui. A gente está querendo que o saneamento seja uma política pública que independa de governo, que seja estruturado para que
né, independente do governo, ele aconteça da melhor forma possível. Então, esse é um ponto que eu ponho. Eu já fui presidente de companhia municipal de saneamento básico e eu sei a importância que uma agência reguladora tem que ter, né? Então, como alguém independente de governo, que não seja indicação de A, de B, de C, que obedeça a ordem do diretor ou do secretário ou do ministro, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração. Concordo que a gente precisa fortalecer, que a coisa em muitos pontos não está funcionando, né? Então, talvez o melhor caminho não seja por não estar funcionando extinguir, e sim fortalecer e tecnicamente dar robustez para que isso aconteça da melhor forma, né? Então, esse é um ponto que eu coloco como minha preocupação de quem já esteve na ponta como, né, uma presidente de companhia pública de saneamento, que vê a importância de uma regulação forte e que muitas vezes fica perdida por não ter, né, uma regulação nacional forte que dê as diretrizes para que isso aconteça, né? Então, esse é um ponto que eu ponho, que eu acho que assim, a gente tem que trabalhar assim para que, por exemplo, uma companhia de saneamento reduza perdas, porque se não reduzir, vem essa questão de onde vamos tirar a água, né, para captar com 70% a mais de volume que a gente vai precisar. Se a gente não tiver uma regulação forte para que essa redução de perdas aconteça, para que o avanço do saneamento básico aconteça, a gente não tem a força técnica, né, e não política para que isso se desenrole da melhor forma. Bom, é isso, gente. Acho que precisamos sim avançar, né, em termos de conservação, como a Malu falou, das nossas bacias hidrográficas. Cada vez mais a gente vê que a água não tem mais a qualidade que a gente precisa, né, e os meios de tratamento estão tendo que ser cada vez mais agressivos para poder fazer com que essa água chegue nos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, né? Então, o aquecimento global está acontecendo e a gente precisa efetivamente se unir, né, e ter políticas de longo prazo, de curto, médio e longo prazo, que possam garantir a água, né, na quantidade e na qualidade necessária para as futuras gerações. Acho que consegui cumprir os meus 4 minutos e ainda dar uma folga para os meus colegas. É isso. Muito obrigada, Luana. Edson, por favor, você com a palavra. Bom, eu queria dizer o seguinte: nós somos totalmente contrários à privatização da Corsã no Rio Grande do Sul. Não só da Corsã no Rio Grande do Sul, como qualquer empresa estadual do nosso país. Nós achamos que a privatização, na forma como está sendo desenvolvida pelo BNDES, principalmente, ela é um desserviço para a universalização do saneamento no país. Ela não vai enfrentar os desafios da universalização que estão localizados onde vivem as pessoas em processo de vulnerabilidade no nosso país, nas áreas rurais, quilombolas e etc. Ponto. Nós achamos que não a gente tem que diferenciar o que é regulação do serviço de saneamento com que é a edição de normas de referência para a regulação do saneamento. A ANA, ela não virou uma agência reguladora do saneamento no país. As agências reguladoras do país continuam existindo, as estaduais, as regionais e etc. O papel da ANA é de editar normas de referência. Nesse sentido, a edição de normas de referência pode muito bem ser feita por um órgão ligado ao Ministério da Cidade, da Secretaria Nacional de Saneamento, na nossa opinião. E vamos defender isso no processo de transição. Evidentemente, vão ter posições convergentes, divergentes, tal, mas o papel do nosso debate aqui é que as entidades expressem as suas opiniões sobre os temas postos, né? Eu acho que uma questão importante, nós vamos trabalhar em 3 frentes. Já estamos trabalhando no processo de revisão da legislação nacional de saneamento, de revisão ou suspensão dos decretos feitos até agora para regular a Lei 14.026 e a 11.445, são decretos que têm problemas, na nossa opinião, e a ideia é que a gente possa revogar esses decretos, ou parte deles, e sentar à mesa
com todos os segmentos e reconstruir uma regulação que não seja casuística, para atender setores específicos, em particular o processo de privatização. E terceiro, a questão do financiamento do setor. O BNDES tem que voltar a ser um banco indutor do desenvolvimento social no nosso país e não uma agência de fomento da privatização, como se transformou no governo, no atual governo. Então, esses são alguns pontos centrais. Quero encerrar dizendo o seguinte: concordar com a Malu, tem a PEC que está tramitando na Câmara dos Deputados. Nós, logo no começo, Malu, fizemos um manifesto com quase uma centena de entidades apoiando para que tivesse agilidade na aprovação dessa PEC na Câmara dos Deputados. E, mais recentemente, por pressão nossa também, a PEC do Randolph Rodrigues, que coloca o direito à água no artigo 6º da Constituição, porque a que você falou mexe no artigo 5º, ela andou e está pronta para votar no Senado também. Então, acho que nós temos que nos unir no sentido de pressionar para que essas PECs sejam aprovadas. E, por fim, dizer o seguinte: essa articulação internacional em defesa da água, ela é estratégica. Aconteceu agora um encontro sobre água em Genebra, preparatório para o encontro de Nova York, né, que foi muito articulado pelo Pedro Arrojo, e que preparou a intervenção da sociedade civil para o encontro que vai ter em Nova York. O Ondas está propondo a organização de um Fevereiro Azul em preparação ao Fórum de Nova York para reunir entidades do mundo inteiro. Então, é isso. Quero dizer que eu concordo com a ideia da retomada do programa 1 milhão de cisternas. A nossa campanha Sede Zero coloca isso como um ponto, Caetano, né? Até convido você a conhecer. É isso, para ficar nos meus 4 minutos e 35 segundos aqui. Obrigado. Muito legal, Edson. E importante esse ponto que você trouxe da preparação para a coisa de Nova York. Se tiver alguma coisa que o Ondas tenha produzido, já abrindo aí para chamar a participação da sociedade civil, para capacitar, é super importante. Eu acho que a gente tem visões diferentes, e eu queria reforçar um pouco o que o Caetano trouxe. Eu acho que, e pelo menos da parte do IAS, o IAS sempre tem trabalhado dessa forma, a gente precisa sentar junto e dialogar, porque a gente vem aí de anos muito difíceis com o inimigo comum, e agora a gente tem muito trabalho de reconstrução e muito cuidado para não já quebrar qualquer articulação logo de começo, né? Então, ficou muito forte para mim isso daí, Caetano. E eu já vou me despedindo aqui, vou passar para a Malu fazer suas considerações finais e ela encerra a mesa. Muito obrigada, Ângelo, Edson, Caetano, Luana e Malu. Vocês sempre colaborando. E da nossa parte do IAS, a gente vai procurar ainda cada um de vocês para a gente conversar um pouquinho mais sobre as coisas que falamos aqui. Malu, você com a palavra de encerramento. Bom, pensando nesse fechamento nosso aqui, para que a gente tenha um país mais verde, azul, como a gente quer, solidário, ético, justo, inclusivo, né? Que a gente possa aproveitar essa rede e participar ativamente com sugestões, se não for possível presencialmente, mas com sugestões, com encaminhamento de propostas desse Fevereiro Azul. Acho que se a gente puder somar nessa agenda de construção, levando a nossa mensagem para o encontro da ONU em março, né, é super importante subir a régua da água, né, na agenda internacional, na agenda global de emergência climática, mas nesse momento, no passo a passo aqui, nós temos uma emergência. É importante que a gente volte os olhos até 31 de dezembro, até o último dia desse desgoverno, ao Congresso Nacional. Tem projetos de lei que impactam diretamente a governança da água, do saneamento, do meio ambiente, da democracia, que ainda estão tramitando. Na próxima semana, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, na contramão, vota projetos de lei que agridem o Código Florestal, a Lei da Mata Atlântica, a proteção de rios e nascentes.
Então, vamos atentar para essa emergência. Ainda tem um saldão do desgoverno tramitando no Congresso Nacional que nós temos que segurar, e aí sim, trabalhar no revogaço e na reconstrução dessa agenda verde-azul sustentável para todos nós, inclusiva, né? Também somando a importância do Pacto Federativo com o recorte dos nossos biomas e bacias hidrográficas, e deixar aqui uma mensagem que, sim, nós temos recursos para saneamento, nós temos recursos para meio ambiente, para restauração florestal. Se a gente olhar para o Brasil, para uma economia de baixo carbono, para uma economia verde-azul que traga aí os bancos, como foi muito bem dito aqui, BNDES, o BID, a Caixa Econômica Federal, para investimentos nesses setores, que são setores prioritários para a qualidade de vida dos brasileiros e brasileiras, né? Vejam que nós tivemos segundo o Tribunal de Contas da União, mais de 400 bilhões em isenções fiscais nesse desgoverno, e essas isenções fiscais não contemplam o saneamento. É um setor que, se tiver isenção, se tiver apoio financeiro, portas abertas, certamente tira o Brasil desse terrível cenário que a gente se encontra para o cenário que nós queremos. Então, vamos juntos, vamos juntas, todos e todes, participar ativamente da reconstrução dos espaços democráticos que a gente perdeu, Conselho Nacional do Meio Ambiente, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Conselho Nacional de Saneamento, e em todas as instâncias de governo que seguiram as diretrizes de acabar com a participação da sociedade civil. Que não aconteça nos demais estados brasileiros o que aconteceu ontem em Minas Gerais, quando as organizações da sociedade civil tiveram que deixar de participar dos conselhos de recursos hídricos e meio ambiente, por desvalorização e desrespeito daqueles que estão à frente dos órgãos públicos do Brasil. E, além disso, que a gente possa voltar a ter acesso garantido aos fundos de investimento, aos fundos públicos de meio ambiente e recursos hídricos. Vamos juntos nessa jornada. Obrigada a todos e todas.